Consciência de marca, reputação de marca. Quando você pensa no que as pessoas pensam sobre a sua empresa, que imagem você passa, condiz com o que realmente você é, você consegue equalizar, fazer esse alinhamento de planetas em relação a o que você vende, como você vende, para quem você vende, como você se posiciona. Quando a gente fala sobre isso, parece um universo que é muito corporativo, é muito da área de pequenas, médias e grandes empresas. Mas tem a ver com profissionais liberais, tem a ver com pessoas. Cada vez mais, as estratégias, elas não estão sendo baseadas só no mercado, mas no comportamento das pessoas, no behavior. Né? Então, a gente tem hoje aqui um profissional dessa área que eu respeito muito, admiro muito, ele tem ajudado muitas empresas, né? Ele vai falar que reputação não é exposição, a gente tem que ter relevância, entre outros assuntos, eu sei porque eu acompanho de perto o nosso convidado, que é o Estênio Guimarães, ele é publicitário, tem MBA em gestão empresarial, marketing também, atua como consultor empresarial nas áreas de transformação digital, que todo mundo está precisando fazer, essa paginazinha, essa viradinha, marketing, gestão de negócios, identidade visual e empreendedorismo. E ele já está no mercado há 10 anos, portanto, ele já errou, já acertou, já caiu, já levantou para poder saber o que está falando. Estênio, super obrigada pelo teu tempo. De cara, já queria dar parabéns pelo Baby, é o teu principal projeto de transformação de vida. E transformação digital, se eu for pensar, porque eu preciso transformar ele digitalmente já, né? É o teu principal projeto de empreendedorismo, é um filho na vida da gente. Então, de cara, já queria te dar parabéns. A gente está falando para o Brasil inteiro e eu tenho certeza que as estratégias que você apresenta aqui em outros estados que você tem clientes, elas valem para todas as pessoas em qualquer lugar. Então, obrigada pelo teu tempo e a gente vai falar sobre esse assunto que se fala muito, mas a gente tem pouca clareza sobre ele, né? Porque tem muito pouco especialista nessa área. A gente tem muito empreendedor de palco, gente falando sobre o que não sabe, mas você, na prática, sabe quais são as dores, né, para usar uma palavra comum, das empresas em relação a isso. O que é reputação? Vamos começar por aí? Pronto, vamos lá. Primeiro, obrigado, Maia, pelo convite. Quando se fala em reputação, a nível de conceito básico, é o que as pessoas pensam sobre você. Então, sim, vamos pensar num cenário. O mundo das redes sociais, que eu como negócio, eu como pessoa, estar presente nesse mundo, eu já vou ter um pré-julgamento se inicialmente eu criar uma página na rede social. Pronto, só eu iniciar a minha presença digital, eu já vou ser julgado e analisado por esse motivo. Então, como você mesmo falou, o como, a forma, o jeito como as pessoas produzem esse conteúdo é como as pessoas vão te ver, vão te analisar e vão principalmente te julgar. Aí você imagina, eu como cliente estou em busca de comprar um produto ou serviço. Eu vou pesquisar bastante sobre essa marca, eu vou analisar, eu vou identificar o nosso perfil de cliente ainda tem como base muita indicação. Então, na rede, grupos de amigos, a gente vai buscar essa informação dessa reputação da empresa. E aí, esse grupo de amigos e essas pessoas próximas, pode ter certeza que ela dá um respaldo, assim, quase que uma garantia. Compre porque eu sei que o produto é bom. Mas para ele tomar essa decisão, com certeza essa empresa fez muita coisa para chegar a esse nível de consciência do cliente. E com essa transformação digital que a gente está vivendo, a recomendação ela tem outro viés também, né? E às vezes você também tem que estar atento a isso, porque muitas vezes é uma recomendação interessada ou interesseira de um algoritmo. Ainda tem isso, né? Tem. Quando a gente faz análise, teve até um documentário, acho que há alguns anos, da Netflix, chamado O Dilema das Redes Sociais, sim, que ele trata muito bem sobre isso. E aí o algoritmo, ele é um computador que o objetivo dele é, comercialmente falando, dar resultado para a empresa que está por trás, que é a rede social. Então, quando a gente vai fazer um direcionamento para uma empresa, para um negócio, vamos pensar que eu preciso que ele humanize as redes sociais dele. Então, esse processo de humanização das redes sociais, ele é interessante por qual aspecto? Eu, como consultor, eu quero que essa humanização das redes sociais seja interessante para o algoritmo, porque eu preciso que esse conteúdo entregue para mais pessoas, mas eu também preciso que seja interessante para o público que vai consumir. Então, as pessoas gostam de ver pessoas compram de pessoas, então as marcas precisam ficar atentas nesse movimento em relação o algoritmo das redes sociais. Ele conversa com quem? Com todos ou com apenas um direcionamento de um perfil de público. Então, esse processo de transformação digital ele precisa ser muito bem analisado com todos os fatores. E aí trazer o algoritmo das redes sociais é um dos principais dele. Eu acho que talvez, eu já vi você falando sobre isso e me chamou muita atenção, que tal a gente partir da verdade, né?
sobre realmente, porque quando a maioria das empresas ainda está falando sobre ser competitivo, é ter preço e ter qualidade. Elas, inclusive, usam isso. E eu sei que ela atinge a um público que é maioria, preço e qualidade. Só que preço e qualidade, de partida, já é obrigação, né, para você ser competitivo, para você estar no game ali, descer para o parquinho, você já tem que ter isso de cara. Mas tem outras coisas que precisam ser conquistadas. E talvez a verdade, que a gente chama, seja autoral, seja transparente, diga de verdade quem você é. Mas isso, falado, é muito bacana, muito construído. Vai fazer isso na prática. Por onde começar? Tá. Isso por si só já é uma estratégia de humanização, porque, humanamente falando, eu preciso mostrar para as pessoas o que é a minha verdade, o que é o meu dia a dia. Trazendo esse paralelo, por exemplo, do preço com a verdade, eu lembro demais de um cliente que a gente fez um trabalho, foi muito legal, que foi a questão de mostrar para o cliente por que os preços do produto dele estavam aumentando. Então, simplesmente, eu fui no supermercado, mostrei a variação de preço e postei nas redes sociais por que meu produto saiu de preço X para preço Y e deixei claro para o cliente que isso era o que estava acontecendo. O que ele estava comprando. O que ele estava comprando. Então, isso é muito bacana. O legal é que o cliente, quando via aquele conteúdo, ele analisava assim, eu estou vendo isso. Caramba, que massa, eu estou vendo isso acontecendo no supermercado. Então, eu sei que para manter a qualidade do produto de vocês precisaram fazer dessa forma. Então, o jogo do digital, quando a gente vai analisar as verdades, o momento honesto, ele gera muito mais impacto. Aí, como você falou, entrar no mercado com o preço e a qualidade é uma mínima obrigação se eu quero ser competitivo. Mas se eu entrar com uma linguagem de comunicação diferente das outras pessoas, só que esse diferente, eu não preciso inventar a roda. O diferente é porque o jeito da Mai de ser é diferente do jeito do Stênio de ser, que é diferente do outro ser. Então, quando você traz essa real forma de ser, misturado com o produto ou serviço que você oferece, aí você se torna único. E tem uma coisa que eu acho que talvez seja um ponto de atenção para você que faz consultoria corporativa nessa área, é que pela primeira vez na história da humanidade a gente está convivendo com 5 gerações. Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha, que os nascidos de 2010 para cá, que hoje têm no máximo 14 anos e ainda não foram mapeados cientificamente, porque eles precisam viver pelo menos 2 décadas para eles entrarem ali no corredor dos dados, né, da análise. E aí eu estou falando isso porque a gente tem uma diversidade. Existem certos produtos que claramente ele sabe qual é o segmento, qual é o nicho e até a escolha do perfil do público. Mas a empresa que tem produtos, geralmente as do varejo, por exemplo, que são muitos, e as empresas do varejo, ao mesmo tempo, elas ensinam, mas elas também quebram, e elas também erram muito, e elas estão tendo uma concorrência dos pequenos que ficaram muito fortalecidos. Como construir algo baseado em boa reputação, baseado em qualidade desse relacionamento com o cliente, em tantas coisas, considerando tantas coisas desse mar de opções. Pronto, vamos lá. É bom que eu sou apaixonado por esse tema, que é comportamento consumidor. Quando você me traz aí 5 gerações, eu tenho um negócio que ele tem uma possibilidade de uma loja de variedades, por exemplo, eu estou conversando com todos os perfis de público. E aí, para conversar com todos os perfis de público, inicialmente eu vou ter que elencar quem são os meus principais. Então, quando a gente faz um estudo de mercado, preciso analisar quem é a minha persona. Persona é o meu cliente ideal, com características semi-fictícias, que eu vou direcionar o meu esforço de comunicação e de venda de produto para aquele perfil de público. E quando eu analiso a persona, eu ainda tenho uma persona dos atores do processo de compra. Então, eu tenho uma persona decisora, compradora, usuário, influenciador e o pagador. Olha o tanto de personagem que precisa fazer. Então, quando eu faço lá um mapazinho de ideias para poder analisar quem são todos os perfis de cliente da minha loja, eu vou identificar qual é que se preocupa mais com a imagem do meu negócio. Então, eu tenho um perfil de público, que é o de maior poder aquisitivo, que é o público jovem adulto. Esse jovem adulto, ele é usuário das redes sociais, não tão ativo quanto a geração anterior, que passa muito mais tempo nas redes sociais, mas ele não tem tanto poder de compra quanto o público jovem adulto, que já tem independência financeira. Esse se preocupa mais com reputação. Esse é onde eu preciso criar uma linguagem diferente para me comunicar com o meu perfil de público. Então, eu vou trazer um mercado de produtos vegano. Pronto. Esse mercado específico, eu tenho que trabalhar diretamente a reputação da minha marca, da minha linguagem, do meu mercado de forma geral, como eu me direciono a oferecer o meu produto ou serviço. Então, aí eu tenho um perfil de público jovem adulto,
que vai se comunicar com esse tipo de produto, que a análise principal é a reputação. Aí é como eu falo para ele. E ele, ele termina influenciando, né? As outras camadas. O legal é que esse perfil de público ele tem um poder muito forte. Ele é o poder do usuário, ele é o poder influenciador, ele é o poder do decisor, ele é o poder também do pagador, porque a gente está falando do público jovem adulto. Então, é provável que essa característica de perfil de público para esse segmento, ele participa de todos os processos. E aí, você que é empreendedor, quem trabalha nesse segmento, a atenção é redobrada. Porque o detalhe do detalhe faz diferença. Sim. Se eu não me preocupo, por exemplo, com as cores que eu utilizo na minha marca, se eu direcionar para um mercado diferente do mercado vegano, só isso aí já vai ser julgado de uma forma diferente, a minha reputação já vai lá para baixo por esse motivo. E os riscos de reputação, o gerenciamento disso é caro, hein? E Maia, o interessante é que... E caro que eu digo... Financeiramente falando. Financeiramente, no fator tempo de desgaste da marca, você tem que fazer um gerenciamento de crise de uma reputação que foi atingida, manchada, impactada. Por isso que eu acho que talvez o que você faça, e aí eu estou te perguntando, e como fazer esse gerenciamento de risco antes que o risco aconteça. Antes que aconteça. É prever o que ele pode acontecer. Mas pensando em digital, pensando em redes sociais, eu lembro que eu falei uma vez para o cliente dizendo assim, eu acho que todo mundo deveria passar por um cancelamento nas redes sociais. Mas eu preciso de níveis desse cancelamento. Eu não quero aquele cancelamento onde você fez algo que cometeu um crime ao falar. Eu quero que você tenha uma opinião diferente do que as pessoas estão achando. Ali você está passando por uma crise e você precisa gerenciar esse momento. Psicologicamente falando, é um impacto muito grande para um ser humano. Você ser julgado por muitas pessoas e tudo mais. A escala é gigante. A internet, ela permite o mundo. É impossível de tangibilizar. Exatamente. Porém, é uma pessoa contra a sua opinião. E aí é provável que ela esteja te dando um momento de atenção para que você identifique. Será que eu estou errado e todo mundo está certo? É provável que isso esteja acontecendo. Então, antes de passar por isso, o setor de comunicação, o setor de marketing de uma empresa, ele monitora todos os trabalhos de comunicação. Então, quando eu vou para uma mensagem que eu quero passar para o meu cliente, eu analiso o impacto dela. Mas como é que eu vou analisar o impacto dela sem ter jogado ela na internet antes? Então, há um risco. Como qualquer atividade empresarial, há um risco. Há um risco de uma empresa querer se posicionar sobre um determinado assunto e isso gerar um problema. Mas aí eu venho para a gestão de crise, sabendo todos aqueles aspectos relacionados. Mas como você disse, eu preciso do tempo, eu preciso do investimento, eu preciso de uma equipe e eu preciso que o empreendedor entenda que ali foi uma falha, que veio de um erro, e nós somos humanos. E a inteligência artificial, será que ela não erra? Erra. Erra muito. Eu vi recentemente uma pesquisa que a pessoa estava fazendo numa ferramenta de inteligência artificial do Google, Gemini, perguntando sobre orientações para maternidade. E lá tinha uma dica de utilize o cigarro durante esse período. Ele googou, né? Ele bugou. Ele bugou e entregou informação errada. E pegou informações de algum lugar. De antigamente. Porque a inteligência artificial, ela pega de tudo. Referência. Ela referenciou um estudo que foi feito há muitos anos atrás, que o cigarro era ligado a reduzir a ansiedade durante a gravidez. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, os estudos já demonstram que não existe isso. Sim. Então, foi um erro de uma ferramenta de inteligência artificial. O que eu vejo, sabe, assim, e eu acho que para você é desafiador, é que cada vez mais é muito multidisciplinar. Pequena, média ou grande empresa, profissional liberal, quem trabalha, que precisa se apresentar ao mercado, às pessoas, ao mundo, os funcionários têm que estar treinados, tem que ter um código de ética, não só da empresa para os clientes, mas internamente, isso tem que estar bem resolvido, um compliance. Eu acho que ele tem que estar treinado. Muitas vezes eu vou no lugar, eu estava até dividindo isso com você, que às vezes eu não concordo da forma como eu estou sendo tratada como cliente ou como o produto está sendo apresentado. E muitas vezes eu penso, às vezes eu conheço o dono, às vezes tem um gerente, ou às vezes você tem um canal para se manifestar. E eu confesso que eu termino não fazendo isso, porque eu digo, cara, o trabalho está muito difícil, essa pessoa pode ser desligada do trabalho. E a responsabilidade não é ela não foi treinada. Então, isso me dá, assim, uma paz, sabe? De você, tipo, mas é um alinhamento que tem que fazer gigante, porque eu vou chegar no que eu quero perguntar. A consciência de marca, ela é algo que, como você bem disse, está cada vez mais sendo observado para o cliente, que é aquele cliente mais exigente, já isso vai deixar de ser uma minoria para ser uma maioria. Porque as pessoas querem verdade. Perfeito. Quando se fala, pensando até no pequeno, no médio, no grande,
Vamos imaginar uma coisa. A grande empresa, que ela está lá já em alto escalão, ela está numa bolsa de valores, ela tem esses aspectos a se preocupar. O pequeno, ele está crescendo a cada dia. Ele está evoluindo, ele está tendo o funcionário dele busca por uma capacitação, mas ainda a capacitação só focada em venda, ele não se preocupa em qualidade do atendimento, diferente da relação da venda. E aí ele está passando por esse processo de evolução, a empresa está crescendo. Quando ela cresce de forma organizada, ela pensa em todos esses aspectos. Ela tem um planejamento, né? Ela se planeja, ela se organiza. Ela sabe que a forma com que ela produz conteúdo para o mundo vai ser julgado pelas pessoas. Você, inclusive, ajuda nisso, Isso, né? o meu principal trabalho é exatamente esse. Quando a gente vai para o processo de transformação digital, é isso. Eu estou dando voz para a empresa para aumentar a possibilidade de venda dela, mas eu estou dizendo para ela que ela precisa se posicionar. Não adianta eu ir para a internet porque todo mundo está, porque o mercado está indo para esse lado e ponto final. Não, eu preciso me comunicar com o meu público porque, de novo, o mercado vai me julgar. Então, essa reputação de quando eu abro as minhas redes sociais e o meu primeiro conteúdo é, por exemplo, contando uma história de vida do meu negócio, ali eu estou passando uma mensagem. E eu quero que o meu primeiro objetivo seja me conectar com o consumidor. Pronto. Ali, basicamente, aquela análise de reputação que eu quero fazer é: deixa eu me aproximar de você, porque eu não quero ser mais uma empresa no mercado que quer oferecer mais um outro produto. Eu quero, humanamente, saber mostrar para você que existe uma pessoa por trás disso. Pronto. Aquela é a minha mensagem, que eu quero passar como primeiro conteúdo sendo esse. Aí, a partir dali, tudo tem um porquê. A gente tem um amigo em comum, que é o Ramon Araújo, um profissional espetacular. Genial. E o Ramon, eu já assisti vários conteúdos dele. Muito maravilhoso. E muito seguro. Amigo de infância até. E o Ramon fala muito sobre o termo intencionalidade. Então, tudo que está lá nas redes sociais, quando a gente faz isso de forma planejada para apresentar essa empresa para o mercado, é intencional. Então, o intencional é de que as pessoas vejam o meu negócio dessa forma. Mas cuidado com esse intencional se ele não for verdadeiro. Que a gente volta para a cerne disso. Eu acho, inclusive, um tema que ele sempre vai precisar de uma abordagem mais profunda. Tipo, defina intencional. Porque o intencional, ele também é muito pessoal. Sim, perfeito. Ele também é muito personificado ou personalizado. E eu acho que ele não está só nas redes sociais. A questão da construção de marcas, a questão a importância das redes sociais para a construção de marca e de marcas conscientes, de consciência de marca. A rede social, ela é uma das etapas. Ainda mais se você estiver no híbrido, se você estiver no digital e você estiver no presencial. E aí o desafio é maior porque você tem que fazer várias estratégias, como a economia do acesso, né? A experiência, quem está no digital e está no presencial, a experiência do presencial ela tem que ser extraordinária. Exatamente, o cliente busca por isso. Para valer a pena sair de casa e ir naquela loja. Eu vi uma pesquisa sobre o investimento que as empresas têm feito em comunicação. Então, em primeiro lugar, TV aberta, ainda está em primeiro lugar, investimento das grandes marcas, internet e, em terceiro, o UH, que é o out of home, fora de casa. Sim. Eu preciso me comunicar com as pessoas fora do digital, fora da casa dela, da TV. Sim. Eu preciso de um busdoor, eu preciso de um outdoor. Eu Fora da preciso muito caixinha. dessa comunicação, porque eu gosto muito de tratar o nosso cliente com uma característica de chamar ele de São Tomé, que é o que precisa ver para crer. Então, quando ele vê para crer, automaticamente ele já gera confiança. E essa confiança faz com que a marca seja vista de um jeito diferente e automaticamente gere venda. É interessante, assim, eu falo sobre criação de consciência de marca nas minhas palestras, nos eventos que eu vou. E eu vejo claramente depois as pessoas se posicionando, porque, assim, todo mundo quer influenciar. E eu não estou falando de influência, estou falando da influência que você mencionou, Perfeito. que é aquela que... O que é a influência? É quando alguém muda alguma coisa ou adota um comportamento a partir do que você disse ou fez. Perfeito. Assim, objetivamente falando. Mas para ter influência, precisa ter relevância. Para ter relevância, precisa ter consciência. E para ter consciência, precisa ter autoconhecimento. Caramba. Então, assim, são 4 etapas ou 4 coisas que elas precisam estar ligadas e que tem a ver com consciência de marca. E aí eu vou para você com essa pesquisa que a gente estava conversando sobre a reputação de marca, que é a principal influência na decisão de compra dos brasileiros, né? O que influencia o brasileiro, que a gente falou de influência nessas 4 etapas. E aí os dados são muito curiosos, né? 77% dos consumidores brasileiros, para eles a reputação da marca acontece por meio de avaliações, não só pelas redes sociais, não só pelas plataformas, mas pelas pessoas conhecidas, como você mencionou, e que principalmente as pessoas que eles conhecem é o que mais influencia na decisão de compra. Eles vão saber se é realmente de verdade, não é só o digital. Eles fazem o cheque, que você falou, né?
E aí, 33% dos entrevistados estabelecem canais diretos para a resolução de problemas como um aspecto mais crucial, ao reconsiderar a compra de marcas que proporcionam experiências negativas. E aí eu quero que você comente isso e que comente que 31% dos entrevistados ter boa reputação nas mídias sociais é prioridade. 27% acham que os comentários positivos em plataformas são essenciais, mas eles não são... até eu anotei aqui e eu tinha apagado. Eles não são preponderantes, eles não são fundamentais para uma decisão. Porque, tipo, às vezes a pessoa está comentando por comentar. Por isso que eles fazem um cheque com as pessoas. Essa pesquisa, ela nos mostra o que exatamente, na tua opinião? Os consumidores estão mais maduros e conscientes? Estão mais maduros e conscientes, eles estão pesquisando também mais informações antes de tomar uma decisão para comprar. Hoje mesmo, falando com clientes sobre qual é o principal meio de tomar decisão quando ele vai comprar pela internet. Eu falei para ele, o Reclame Aqui, acho que é uma das principais 30% dizem que a questão da segurança dos dados é super importante. Pronto, que aí quando você coloca cartão, ele te dá garantia que aquilo não vai ser de fácil acesso para as pessoas. Então, quando se fala, por exemplo, Reclame Aqui, que é uma plataforma que confirma aquela informação para a pessoa, ela é uma etapa. Quando você tem uma empresa lá no Reclame Aqui, onde ela tem várias reclamações, mas o que torna ela entre as primeiras não é só ter reclamação, é ter as reclamações respondidas. É a forma com que ele lidou com essa situação. Você falou sobre passar por uma experiência negativa e depois comprar mesmo assim. Pronto. As pessoas querem tanto aquele produto que elas vão procurar justificativas para continuar consumindo aquilo. Que seja em outra loja, que seja em outro negócio, mas ela não quer deixar de comprar. E o outro aspecto é quem são os elementos que fazem parte da tomada de decisão. Eu quero comprar um produto, eu procuro nas redes sociais. Aí o algoritmo começa a te perseguir, te mostrar. E aí você está amadurecendo a tomada de decisão da compra. Até o ponto de que você quis fazer essa compra, mas antes eu quero ter certeza. Deixa eu perguntar para uma pessoa que tem esse produto ou que já comprou. Aí ele vai lá e escuta a informação. Aquela pessoa tem um poder de influência. O legal é que você trouxe essas etapas, mas nem todo mundo tem essa consciência. Sim. O ideal seria o influenciador, que é um negócio, ter minimamente essa etapa. Porque eu acho que vai até uma questão de respeito, praticamente. Porque eu tenho que respeitar todo esse processo. E aí a pessoa vai lá para fazer a compra, e aí o que é interessante, mas que eu acho que ainda tem mais um outro aspecto ali no processo de tomada de decisão. É a busca geral pelas redes sociais. Os fóruns, né? Pronto. Em carros, em outros produtos, em motos, em eletrodomésticos, nesses produtos que eu não sei. Eu sei que eu consultei esses fóruns dentro desses segmentos, mas eu não sei se tem outros, né? Mas das grandes marcas nacionais, inclusive de moda, tem os fóruns e que eu acho transparente alguém chegar lá e rasgar de raiva, falar a verdade e a empresa deixar. Já gosto. Só justifica. Não apaga. Porque ela tem que fazer isso. Ela não pode. Pensando na reputação na imagem dela, é pior ela apagar. Porque ela está escondendo. Volta àquela questão da honestidade. Sim. Seja verdadeiro com a verdade que você pode entregar. Porque se você esconde isso, se torna uma mentira. Para o turismo, legal, existem sites. TripAdvisor. Sim. É muito complicado a pessoa não viajar se não pesquisasse. Principalmente se ele é um consumidor do digital. E ele lê tudo. E ele se ilustra quando... eu quero saber se o café da manhã desse hotel é bom. E aí lá no Trip o cara botou a foto do café da manhã, que é mais real do que a foto do hotel, porque é toda montada, linda, Eu estou vendo uma série da Netflix sobre locação de turismo de alto luxo na Europa e nos Estados Unidos. E o próprio dono da agência viajou, ele mora na França e ele viajou para Nova York, ele mora em Paris, foi morar em Nova York por um período e ele alugou um lugar. Quando ele viu, chegou com a esposa e o filho, que ele viu todos os ambientes, os cômodos, ele falou, nossa, é igualzinho nas fotos, ainda bem. Legal, ele surpreendeu com a verdade. Olha que interessante como é que a pessoa surpreende com a verdade. E se a empresa fizesse isso como estratégia e ao invés de apresentar a verdade, lá na hora a experiência ser melhor ainda? A experiência de compra ela vai continuar sendo determinante, né? Vai, porque são vários aspectos ali na experiência de compra. Eu tenho um atendimento, eu tenho os aspectos externos. A gente fala muito de algumas realidades, a importância do estacionamento, por exemplo. E negócios que viram isso como oportunidade. Farmácias, que quando vai fazer uma estrutura de engenharia e arquitetura,
100% do terreno, 30% do espaço físico e 70% do estacionamento. Por quê? O cliente passa mais tempo, por passar mais tempo ele compra mais e ele deixa mais dinheiro. Teresina, Brasil, a maioria. A gente tem muito estacionamento de farmácia, porque aqui tem uma farmácia em cada quadra. Exatamente. Então, é a experiência. Ele sabe que isso é importante e na hora da compra, o cliente vai comprar mais, deixa mais dinheiro no negócio por causa de um fator específico da experiência. É muita coisa para equalizar, muita coisa. Para encerrar, qual é a principal demanda, objetivamente, de pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas hoje, na sua opinião? O que chega para você? Tá. No pequeno negócio, é estar presente com um simples objetivo, vender. O pequeno, eu acho que o objetivo dele é se tornar o grande, então o pequeno normalmente... Ele precisa vender para sair do pequeno para o médio. Pronto, é esse o objetivo dele. O micro e o pequeno, né? O micro e o pequeno. O médio, que ele já tem, de uma certa forma, uma realidade, eu vou chamar de confortável, porque ele já tem um mercado atuante, ele já tem clientes, é ele pensar à frente. Eu atendi uma empresa essa semana que já estava montando um setor de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E eu fiquei numa felicidade tão grande que, olha o patamar de um negócio no mercado local, médio, já com essa perspectiva. Então, ela já sabe, o negócio dela, pelo ramo ser tecnologia, ela já sabe que tem que estar no futuro. Já o grande negócio também tem um aspecto do PDI, do Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, para ele estar sempre à frente, mas é um mercado mais competitivo. E aí, para se manter, às vezes é mais difícil que chegar lá. Então, é uma sobrevivência de uma forma de um mercado mais competitivo. Então, é um cara que está faturando X e ele não pode esperar um ano para lançar um produto para manter o seu faturamento. Porque a qualquer momento o mercado dele é grande, vem um outro, lança um produto, engole ele e ele já deixou de ser grande para ser médio. E esse mercado de grandes empresas tem tido muitas mudanças, né? Tem. Fusões, collabs, que são lindas as collabs de quem opta por fazer grande. E essa decisão é tão legal porque os gestores do alto escalão, eles estão ouvindo mais o cliente, o mercado. Então, essas decisões, claro, são estratégicas de fusões financeiras e tudo mais, mas é o movimento que o mercado está indo para um lado. Sim. Então, se eu estou indo para esse lado do mercado, eu não posso ficar sendo uma Kodak ou uma Nokia da vida. A collab com a Havaiana e a Dolce Gabbana. A gente comentando, né, da fila. O Brasil com o mundo. Uma havaiana, uma japonesa, uma chinela, cada um chama de um jeito, de qualquer lugar do Brasil que você esteja, você sabe que esgotou, tipo assim, em menos de uma hora, era quase R$400 um par de havaiana assinado pela Dolce Gabbana. E eu lembro demais dos desfiles. E ali todo mundo ganhou, né? Foi um business ali que... Os desfiles das semanas de moda, todas no final do ano passado, estavam com sandálias de dedo no desfile. Então, eu já sabia tranquilamente que as grandes viriam para qual é o mercado que mais tem esse tipo de produto. É o Brasil. É o Brasil. É um produto made in Brasil mesmo, né? Com a assinatura do Brasil. É muita coisa para equalizar. Eu acho que, ao mesmo tempo que o mundo está complexo para as empresas, está cheio de oportunidades. Né? Eu acho que também a gente precisa entender, isso é uma coisa que eu sempre falo e eu vou falar sempre, você não precisa saber de todas as coisas. Quando a gente contrata know-how, a gente ganha tempo. Então, assim, muitas vezes a gente fica querendo fazer testes ou então prototipar coisas e você vai perder tempo e dinheiro se você não chama alguém que sabe para te ensinar ou para fazer por você ou com você. Né? E aí a gente termina... O tempo que se perde em relação a isso. Então, eu sempre acho que os profissionais que a gente tem hoje no mercado, se você chama e você contrata, ou você chama para uma collab, faz alguma coisa, as empresas que estão fazendo isso, que despertaram para isso, elas estão muito à frente, independente do segmento. O tempo é mais importante do que dinheiro. Na perspectiva da velocidade que o mercado anda muito rápido hoje, se você perde o feeling de um produto, de um segmento que está agora em alta, você já perdeu. Quando você vai pensar em tomar a decisão, já deixou de ser novidade. Você vai ser mais um. A gente não tem um mercado que se tornou muito competitivo hoje, né? Porque eu acho que está tudo... Ou a gente tem numa escala, assim, num ranking. Eu sei que gastronomia é gastronomia, eu sei que moda é moda, mas, assim, por exemplo, uma coisa que a gente precisa avançar no Brasil, logística. O que aconteceu no Rio Grande do Sul provou isso. Os caminhões chegavam cheios, os caras não tinham logística para tirar o que estava dentro dos caminhões e colocar nos depósitos. Acho que logística é um problema que o Brasil precisa resolver. É claro que a gente tem grandes cases, né, de grandes empresas em relação a isso. Mas pensar logística dentro de um negócio...
E, Maia, Pouca gente acha que é atenta para isso. Esse exemplo é interessante você trazer, mas bora pegar um case que tem acontecido atualmente, que é o Mercado Livre. Então, por exemplo, eu estava analisando como é que é o Mercado Livre internamente. São robôs que fazem retiradas dos produtos em gôndolas e iniciam um processo de despacho. Pronto, diminui o trabalho humano, mais tecnologia e tudo mais, beleza. Só que o que o Mercado Livre fez para expandir os seus pontos de entrega? Você que tem um negócio pequeno, você pode ser um ponto de recebimento e de entrega de um vendedor do Mercado Livre. E pode vender no Mercado Livre. E ainda pode vender no Mercado Livre. Então, olha que legal, eu trago a tecnologia, mas isso me faz expandir para que eu consiga ter um pequeno negócio comigo. E se você comigo. não gosta, ou está quebrado, ou você desiste, você pode devolver. Exatamente. Né? É como a Amazon. A Amazon também desse jeito. Que cresceu para outras coisas. A Amazon hoje está em supermercados que você entra, você não fala com ninguém mais, totalmente autônomo. Você até compra, deixa num lugar e manda deixar na tua casa. Se não, você não fala com ninguém. Você não fala com ninguém. Enfim. Eu, por mim, continuaria falando com ele. Passaremos muito tempo aqui, Nossa, muita coisa, muita coisa. Nem deu para falar. Como é o nome do filhote? Telmácio. Gente, você vai dar um tempo, né? Para ficar mais tempo com esse teu projeto, que é o mais importante. Eu vou diminuir a forma de trabalhar. E é um churrasqueiro maravilhoso, viu? A forma de trabalhar. Espero que o Theo, quando puder comer esse churrasco, ele vai. Mas eu acho que o formato de trabalhar, ele vai precisar mudar. Tanto para o mercado entender isso, como eu passando por esse momento como pai. A gente pediu uma dica de documentário para aprofundar o assunto. Sim. E qual é? Eu trouxe o dilema das redes sociais, mas eu acho que esse documentário ele tem um aspecto informativo e análise de reputação como um todo, só que ele é melhor porque ele vai para dentro das empresas. Ele mostra como as empresas de tecnologia lidam com as informações. Ele é um dos tops, né? E ele não é datado. Tem muita coisa que eu acho que é perene lá. Né? Exatamente. Atemporal completamente. Totalmente. Vai servir para você em algum momento aí dessa jornada. Estênio, sempre bacana conversar com você. Muito obrigada pela aula que você deu aqui hoje. Maravilha. Volte mais vezes, com certeza, tá bom? Diga para o Theo que a tia Maia Digital mandou um abraço para ele. Vai receber 2 abraços, já. Olha, eu, antes de ir para o intervalo comercial, queria falar com vocês sobre a Casa Cor. Você sabe que a Casa Cor vai aí até o dia 30, né? Então, assim, a dica é corre, porque são 34 ambientes pensados. É muito bacana o lugar, fica ali na Zequinha Freire. Você pode googar Casa Cor no Instagram, em todas as plataformas. Você botar Casa Cor Piauí, você vai ver tudo lá. E é sensacional. Você pode comprar o seu ticket com antecedência. As informações estão todas aí no lettering, né? Nas informações da tela do seu computador, do seu celular ou na sua TV. E aí você pode ter os ingressos na bilheteria física ou no site casacor.com. Não deixe de ir, porque o tema desses 34 ambientes, que está chamando a atenção do Brasil, a Casa Cor tem 37 anos, de presente ou agora. Eu não vou traduzir isso, porque você que tem que interpretar. Então, vá à Casa Cor. Eu vou para um breve intervalo comercial, ainda tem dados que falam, tem giro, tem muita coisa. Não me abandone, não saia daí. Até já.